vídeo de hoje é sobre híbridos. Hibridismo, monohibridismo, dihibridismo, polihibridismo. Mas o tutorial vai ser híbridos. Bom, antes peço para você compartilhar esse vídeo, me seguir em outras plataformas digitais, exemplo, Facebook e Instagram. Só você clicar em qualquer site de busca abelhas e bioma caatinga, você vai encontrar. Pedir também para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha, tocar o sino para receber outras notificações e assinar o canal, porque é extremamente importante. Pessoal, eu estou aqui, eu vou deixar os prints de todos os documentos que eu fiz buscas para falar de híbridos. Híbridos é uma coisa muito antiga, tá? A natureza faz isso. Também tem a questão dos seres se separando. Bom, eu vou pegar um trabalho aqui que é da Silva e Silva, 2020, publicação esse ano. Monohibridismo, genética no ensino fundamental, representações didáticas na aprendizagem do mendelismo. Mendelismo vem de Gregório Mendel, o austríaco, monge agostiniano, que no século XIX fundamentou duas leis importantes da genética, primeira e segunda lei. Uma lei em ciências é algo que não se modifica e que, se você vamos pensar, repetir o que o Mendel fez em qualquer ambiente, você vai encontrar. Ele trabalhava com ervilha. Ervilha é uma planta que é uma leguminosa com ciclo de vida curto. Foi feliz nisso. Sabia muita matemática, muita estatística, que trabalha com o método indutivo. A estatística era um excelente estatístico. E o Mendel, ele trabalhou a primeira lei é o monohibridismo, ou segregação dos fatores. O que é isso? Ele pegou duas características, trabalhou com várias características da ervilha. A ervilha tem uma particularidade que ela tem autofecundação, ou seja, produzir flores um hermafrodita, que essa hermafrodita vem de uma deusa grega, do politeísmo grego, e quer dizer, ter os dois sexos. Bom, então tem plantas que têm estrutura, têm flores, portanto, por conta disso, consegue se autopolinizar. E é por isso ele separou, ele envolvia as flores, botões florais, e ele fazia a fecundação. No caso, a polinização, evitando os polinizadores e evitando a autofecundação. Ele separou por característica. Vou pegar aqui duas características. Foi cor de semente. Semente amarela, semente verde. E ele cruzou, chamou geração P, parental, e ele cruzou planta que ele garantia que era pura, era só de semente amarela, com outro grupo de plantas que era também pura, só de semente verde. E o que ele observou? Na F1, ou seja, nos filhos, ele observou 100% das semente amarela. Aí ele disse, então existe ele pegou os filhos e fez outro cruzamento. Quando ele fez o cruzamento, o que é que ele encontrou? Ele encontrou 20% puro de amarelo, 50% de híbrido mais amarelo e 25% puro, 50% amarelo, mas não puro, híbrido, que ele chamou de híbrido, e 25% de verde. Bom, o que ele disse? Que primeiro que as características não se perdiam e que elas, voltariam em determinado momento em uma geração. Bom, então esse trabalho é o de monohibridismo. Tem o de hibridismo, que é ou segregação independente dos fatores, que é que ele trabalhou. Agora ele trabalhou mais outros fenótipos. Além do amarelo e verde, ele trabalhou semente lisa, semente rugosa. E o que ele observou? Ele cruzou, e aí quando ele cruzou, ele obteve uma quantidade, uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, ou seja, ele fez
um cruzamento maior, eu não vou aqui fazer, porque é uma coisa bem simples, bem tranquila. Isso é a segunda lei de Mendel. Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava hibridizando, ele estava trabalhando com hibridismo. Bom, o hibridismo, nesse caso, ele também está, a segunda lei de Mendel está em estratégica didática com proposta ao ensino da genética e de seus conteúdos estruturantes. Da Leal, Cristiane Antunes Leal, 2017, é uma tese de doutorado. Então, vou deixar lá para quem quiser acessar, vai ter o documento, como acessar, inclusive a parte de como é catalogado, tá? Para acessar. Bom, outros trabalhos de híbridos são com plantas, aqui eu estou falando, plantas e animais, tá? Outros trabalhos interessantes o trabalho que existe com o palmito, melhor, com palmeiras que do caule, da parte central, extrai o palmito. O que acontece? Existe um trabalho bem interessante. Dentro desse trabalho, existe um trabalho que foi realizado com palmito Jussara ou Gissara, que ela é uma palmeira da Mata Atlântica, do sul, da parte sul do Brasil, mas do sul, né, centro-sul do Brasil falando, e o nome dela é Euterpe edulis, e ela, interessante, eu vou chamar aqui, vou usar um termo bem popular, ela não tem soga. O que é isso? Eu tenho uma planta, ela está crescendo, ela chegou a um determinado estágio, eu vou cortar e vou retirar a parte central, que é o palmito, aquilo que a gente encontra, que é utilizado na alimentação humana. Ela não solta mais outros galhos, ela não emite soca, ou seja, galhos, plantas daquele exemplar. Tem a outra palmeira, que é o palmito também, que aí no caso é a açaizeiro, que é da região norte da mata, no caso a Amazônia, que é a Euterpe elorácea, e ela tem produção dessa, se você cortar, ela emite plantas laterais, galhos secundários, mas já chamar assim, não é bem galho, são estrutura, é uma palmeira, ali tem até stipe, é o tipo de caule. E o que eles fizeram? O que os pesquisadores fizeram? Eles hibridizaram essas duas espécies, e com isso, que a produção, inclusive a produção dessa palmeira do sul do Brasil, centro-sul, era pouca, a produção reduzida. E a da região norte, muita, só que ela crescia, demorava um pouco para crescer e tudo. Quando eles pegaram essas características, juntaram, deu um híbrido, vamos pensar, bom trabalho, boa produção para o comércio, vamos chamar aqui de agricultor, é excelente. Bom, outro trabalho que eu peguei parâmetros genéticos e teste de paternidade em produções desse palmito. Esse trabalho foi publicado pelo Santos, a Fernanda Santos, et al. 2020, e ela fez o trabalho, a hibridização com essas duas espécies que são de clima, detalhe, com a espécie que é do clima subtropical. Ela fez esse mesmo trabalho, foi publicado numa revista, acho que argentina, e a do Centro-Sul é clima subtropical, e a da Amazônia é clima tropical úmido. Então são trabalhos assim interessantes que vai servir para o pessoal que tiver interesse em entender um pouco de híbrido. Isso aqui é um apoio, tá? Bom, outro trabalho interessante, eu vou deixar aqui tudo direito, tudo os prints e tudo, é híbrido de zebra, ecos, zebra e ecos cabalos, ou seja, égua, em Santa Luzia, Maranhão. É um relato de caso. Agora, já que eu vou tratar agora aqui dessa parte agora só animais, planta ficou. É uma coisa interessante. O que acontece? Esses animais, eles têm um ancestral ainda comum, muito próximo. São espécies, claro, se não fosse espécie não seria zebra, não seria cavalo ou égua.
Mas quando obtém esse cruzamento, obtém-se um híbrido, esse híbrido, no modo geral, ele não é viável. Ele é um híbrido estéril, não dá continuidade, diferentemente do que aconteceu lá com o palmito, com a palmeira, com a açaí e a jussara, tá? Ou jiçara. Outro caso que existe, e aí é uma coisa tratada já desde muito tempo, eu não sei quando, mas são animais da Ásia, da África, são os outros equinos. Aqui eu tratei de equinos, primeira situação. Etos cavalos, que é a égua, cruzada com etos acino, que é o jumento. O que vai acontecer? Vai sair um bicho que é chamado de mula, burro, só que eles são estéreis. Há uma estatística, a probabilidade de cada 1000 nascimentos, um deles conseguir ser fértil, seja macho ou fêmea, ser fértil, tá? Existe essa probabilidade. Não sei se tem algum estudo mais novo, mas essa é uma questão. Bom, outros casos que o híbrido não é só, como deu exemplo lá na questão da planta no início, é o caso de gado. Diferente tipo, gado ovino, gado caprino, gado bovino. Por exemplo, essas raças são da Ásia e da África, e nós temos aqui raças criadas no Brasil. Por exemplo, caprino, por exemplo, mochotó, não sei, tipo santinês, tem ovelha santinês, parece, tem ovelha morada nova, bergamaça, tem uma série de... Isso são raças. A espécie continua a mesma, continua, mas essa tem característica própria, que foi uma raciação feita pelo homem, tá? Então, o gado, por exemplo, o gado holandês é um gado muito produtor de leite. O gado Nelore tem mais voltado para a produção de carne, e é um gado mais resistente. O gado holandês é uma raça mais sensível. O que os criadores fazem? Eles cruzam essas, e assim como pode cruzar com outra, cruzeirar e tudo, outras raças. E aí ele está hibridizando. Para quê? Qual o objetivo? Obter animais com um fim, com produção ou de leite ou de carne, com uma carcaça, vamos pensar se é de carne, com gordura ou com perfil de músculo, que é a parte alimentar mais interessante e de alimentação, eles fazem isso. Bom, tem outro também que eu vou deixar para vocês, que é o efeito da meliponicultura na diversidade genética de Meliplan quadrifaciata, 1836, aqui é Apide meliponine. A pesquisadora sequer deixa não precisa colocar o nome do taxonomista. Na região sul do Brasil, Jaqueline Reginato, deve ser Close, 2013. É uma tese de doutorado e ela estudou, tem até um trabalho que eu tenho até que ver depois, que é do Batalha Filho, ela fez revisão de literatura, ela escreveu a tese lá em São Paulo. Vou deixar também para vocês pesquisarem, quem tiver interesse, se adentrar, só que tem muita parte técnica, já vou dizendo, tem lá o entendimento de DNA, de gráfico, tabelas, equações, tem muita coisa. Bom, mas o fato é que ela fez o trabalho e ela disse que essas espécies, as mandaças chamadas MQA e MQQ, elas são muito aparentadas porque provavelmente elas surgiram da MQ, Melipona quadrifaciata. E isso aconteceu há 500 mil anos, aproximadamente. Aí você podia estar perguntando, Gilvan, como é que você sabe disso? Como é que eles vão saber disso? Eu não. Como é que eles sabem disso? Gente, através de achado, através de estudo. Aí estudo de DNA, estudo, ou seja, molecular. Às vezes, dependendo do estudo de fóssil, olhar a parte morfométrica do organismo vivo, tudo isso, tá? E depois vou dar a opinião sobre tudo isso. Outra é a comunidade de leveduras associada à abelha sem ferrão na região de Mata Seca, Minas Gerais. Foi da Juliana de Freitas Teixeira, 2019. É uma dissertação de mestrado, tá? Foi lá pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela trabalhou com as Scaptigona bípedes e Scaptigona bipunctata. O que é isso? Canudo e tubuna. Também estudando a questão de híbridos, tá? Então, todos esses trabalhos, eles vão referendar o que a gente faz, ou melhor, o que o pessoal tem feito. Detalhe, híbridos dentro da mesma espécie,
ou seja, híbridos de raças, misturas de raças, é uma coisa sem ser pensado, mas é legal. Agora, quando tratamos de animais diferentes, aí complica. Complica que isso ou pode gerar dominantes ou pode gerar muitos erros, ainda não tem estudo tão, eu diria que vai validar esse processo todo. Com abelhas, ainda é muito cedo. Por exemplo, eu jamais, se eu criasse as duas espécies, subespécies, por só ter taxonomia, classificação trinominal, na verdade, taxonomia forte, ter nomenclatura trinominal. Que, por exemplo, apis melífera, um monte delas tem grafia trinominal. No caso, a mandaçaia, MQA melita quadrifaciata antidioides, a MQQ melita quadrifaciata. O pessoal tem chamado de sub-raças, não são sub-raças, elas são subespécies, por conta desse, tem o epíteto genérico, que é melipna, no caso, epíteto específico, que é quadrifaciata, e para a MQA, o epíteto subespecífico é antidioides, para a MQQ, outro epíteto repete, né, quadrifaciata, que tem um epíteto específico, o epíteto subespecífico é quadrifaciata, tá? Então, eu tenho muito cuidado com essa questão. Se eu criasse abelhas, eu não ia fazer hibridização desses animais. Não. E tem muita polêmica com o híbrido maior que eu chamei e depois apareceu de vamos usar só com I, híbrido. Políhíbrido, que é a mistura da chamada raças puras europeias com a raça pura africana, ou seja, na verdade, 5 espécies europeias com uma espécie africana, que é a Apis mellifera scutellata, as espécies europeias, Apis mellifera, Apis mellifera iberiensis, e entre outras. Bom, toda isso grafia trinominal. Esse bicho está aqui na América, tanto que ele é tratado como um animal doméstico, se a gente for ver na questão da legislação, é um animal doméstico, apesar de viver no mato, ter o comportamento de qualquer animal selvagem, e a gente não domestica ele tanto assim, mas ele é tratado na legislação. O que eu chamo a atenção? Esses animais, se você hibridizar, você pode criar, o pessoal diz que ele é competitivo sim, mas não tem estudo também que aponte que ele está deslocando a espécie. A questão das perdas vamos pensar, de populações, de parte dessas populações, população que aqui eu quero chamar da biologia é uma espécie. Por exemplo, mandaçaia da caatinga é uma população, ela como um todo. Perda de exemplares está por outros fatores antrópicos. Desmatamento, junto com a queimada, a aplicação de agros químicos, que o pessoal chama agrodefensivo, para mim, agros ofensivos. Então, todos esses fatores é que têm criado sim, danos para as abelhas. Mas, mesmo assim, eu talvez, se eu assim, só fazendo apenas uma hipótese, levantando uma hipótese, talvez se o doutor Kess soubesse do que aconteceu na época, que aconteceria depois de ele ter feito no caso, cruzamento com essas espécies europeias e a espécie africana, ele não teria feito. Até pela postura dele, pela posição, pelo homem que ele era na época e continuou sendo até o seu falecimento em 15 de setembro de 2018, mas ele não teria feito. Mas o que chama a atenção é a gente mexendo com coisa que não sabe. Esse é um perigo. Por exemplo, a planta controlada, ela é importante, mas se jogar essa planta, por exemplo, no ambiente nativo dela, por exemplo, se plantar de maneira demasiadamente, em larga escala, a planta agora que não é mais a juçara, nem o açaizeiro, na região centro-sul do Brasil, vai criar um problema ambiental. Tem que ser controlado. Se pegar elas, plantar na região norte, onde tem um açaizeiro, também vai ser um desastre ambiental. A questão das abelhas, elas podem sim, se tornar mais competitivas, mas os relatos que eu tenho de criadores, não encontrei documento que validasse o que eu estou falando aqui. Por isso eu vou fazer apenas como aqui relato, informações. Tanto o híbrido de MQA com MQQ, ele tende a se purificar, a se separar, havia separação das chamadas raças ou espécies, e ele não é tão viável, ele não tem tanta, a produtividade é baixa, inclusive para os comerciantes não é tão interessante, isso é relatos.
Não tenho nada oficiais como o resto que eu falei, os demais eu estava apoiado em documentos. Agora que eu não fui pegar, ler os documentos, só citei e falei de fato, no geral, o que foi esses trabalhos. Foram esses trabalhos. Então, e aí no caso do híbrido de canudo com turbina, também diz que segue a mesma coisa. Esse híbrido não dá indivíduos, não forma colônias, os indivíduos formados a partir dele, esse híbrido. Não são produtivos como a canudo separada, espécie, nem a tubuna separada, espécie. Diz que o híbrido não é interessante. Inclusive, tem várias reclamações de criadores que não querem porque atrapalha, compromete as suas criações. São relatos. Inclusive, alguns vêm pedir orientação, digo, olha, eu não sou geneticista, eu não trabalho, não estou na linha de frente, eu sou zootecnista, não trabalho na linha de frente de produção animal, aí cabe a um critério teu. Eu particularmente, minha opinião eu não teria, na minha criação de abelhas, híbridos de nenhuma espécie de abelha. A única que eu tenho, mas na verdade é uma que muita gente cria, que aí no caso a atividade de apicultura, são a africanizada, que é um híbrido, é um polihíbrido, tá? Então o que é que eu quero deixar concluindo esse relato aqui? Cuidado com os híbridos, seja plantas, seja animais ou outros bichos, tem que estar muito atento, porque eles podem se tornar extremamente competitivos. O pessoal tem falado do polihíbrido, que ele saiu desse Rio Claro, São Paulo, na segunda metade da década de 1950, mais ou menos 1957, esses são relatos, que foram abertas 26 colônias, e elas ganharam o Brasil. Em 1960 já estava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na região norte do Brasil, talvez no estado do Amazonas, do Pará, e na década de 1985 já tinha atravessado todo o continente e chegado ao hemisfério norte. Então a gente tem que estar muito atento, isso é extremamente importante. Quando você pensar numa situação dessa, primeiro chama pessoas que sabem fazer. Outra coisa, tem que ter autocontrole. Autocontrole que eu digo, porque tem muitos curiosos que só vê aquele bichinho ali bonito e quer criar, quer fazer, e ali perde o controle. Perdeu o controle de um bicho desse, imagina se for um animal também migratório. As aves é aquele negócio. Imagina um animal, uma ave, sei lá, qualquer outro bicho, peixe, que tem peixes que não são tão migratórios, mas se deslocam muito no seu ciclo de vida. Imagina uma situação dessa. Imagina um predador. Então, quando pensar em tudo isso, todos esses efeitos têm sido danosos, pode ser danoso, pode causar desequilíbrio, impactos ambientais irreparáveis. E temos vários exemplos, existem vários exemplos que eu já relatei em outros vídeos. Então é isso, gente. Híbrido, obrigatoriamente, não é apenas entre duas ou mais espécies. Tem o caso das aves, que tem 6 espécies inicialmente envolvidas nesse processo de híbridos. Temos espécies, no caso que eu citei aqui, de plantas, e temos espécies de animais, no caso das abelhas, que são os híbridos mais conhecidos hoje no Brasil, da mandaçaia e das escapotrigonas, ok?